as oportunidades podem ser monopolizadas, nenhum ser humano continua pobre porque alguém tirou suas oportunidades. Isto é, porque outras pessoas monopolizaram a riqueza e colocaram uma cerca em torno dela. Mesmo que as portas de certas linhas de negócio se fechem, sempre há outros canais abertos para você. Talvez seja muito difícil obter o controle dos grandes sistemas ferroviários do país, pois essa é uma área bastante monopolizada. No entanto, os bondes elétricos, por exemplo, ainda estão em sua infância e oferecem muito espaço para novos empreendimentos. Em alguns poucos anos, o tráfego e o transporte aéreo também se tornarão uma grande indústria e, em todos os seus ramos, oferecerão emprego a centenas de milhares e talvez a milhões de pessoas. Por que não tentar dar atenção ao desenvolvimento do transporte aéreo, em vez de tentar competir com JJ Rio e outros por um lugar ao sol no mundo das ferrovias a vapor? É verdade que, caso você seja um operário da indústria siderúrgica, terá poucas possibilidades de tornar-se o proprietário da fábrica em que você trabalha. Mas também é verdade que, se você começar a agir do modo certo, certamente acabará deixando de trabalhar na siderúrgica e poderá, por exemplo, comprar uma fazenda de 10 a 40 acres e se tornar um produtor de gêneros alimentícios. Atualmente, há uma grande oportunidade para aqueles que resolvem viver em pequenos lotes de terra e cultivá-los de forma intensiva. Essas pessoas certamente ficarão ricas. Talvez você considere que seja impossível comprar um lote, mas eu vou provar que não é impossível e que você poderá, na verdade, comprar uma fazenda se trabalhar do modo certo. Em diferentes períodos, a maré de oportunidade se ajusta em diversas direções, de acordo com as necessidades da população e do estágio específico de evolução social que foi atingido. Atualmente, nos Estados Unidos, as oportunidades estão direcionadas para a agricultura e para as indústrias e profissionais associadas a ela. Hoje, a oportunidade está muito mais aberta ao agricultor em sua linha de negócios do que esteve aberta antes para o trabalhador das fábricas. Está mais aberta aos comerciantes que abastecem os agricultores do que aos que abastecem os trabalhadores das fábricas, e ao profissional que serve ao agricultor mais do que ao que serve à classe trabalhadora. Há uma abundância de oportunidades para quem nada a favor da maré, não para quem nada contra. Assim, os operários fabris, como indivíduos ou como uma classe, não estão privados de oportunidades. Os trabalhadores não estão sendo impedidos por seus patrões de crescer, nem pelos trustes e pelos conglomerados de capitais. Como classe, eles estão onde estão porque não fazem as coisas do modo certo. Se os trabalhadores dos Estados Unidos quisessem, poderiam seguir o exemplo de seus irmãos na Bélgica e em outros países e fundar grandes lojas de departamentos e indústrias cooperativas. Eles poderiam eleger as pessoas da própria classe para o executivo e o legislativo e, assim, aprovar leis que favorecem o desenvolvimento das indústrias cooperativas. E em poucos anos, eles se apossariam de forma pacífica do campo industrial. Se fizesse as coisas do modo certo, a classe trabalhadora poderia se tornar a classe controladora. Assim como para todas as outras pessoas, a lei da riqueza funciona igualmente para os operários. Eles deveriam aprender isso. Caso contrário, permanecerão onde estão enquanto continuarem a agir da forma que agem.
O trabalhador individual, entretanto, não continua a ser pobre por causa de sua ignorância ou da apatia de sua classe. Ele pode nadar a favor da maré de oportunidades até as riquezas. Neste livro, você verá como. Ninguém continua pobre pela falta de riquezas no mundo. Há mais do que suficiente para todos. É possível construir, para cada uma das famílias da Terra, um palácio tão grande quanto o Capitólio em Washington, somente com a matéria-prima encontrada nos Estados Unidos. E, por meio do cultivo intensivo, o país poderá produzir lã, algodão, linho e seda suficientes para vestir cada um dos habitantes do mundo com roupas mais elegantes que as de Salomão, em toda a sua glória. Poderá também alimentar com opulência todos esses habitantes. O suprimento visível é praticamente inesgotável. O suprimento invisível é realmente inesgotável. Tudo que você vê na Terra é feito de uma substância primitiva que dá origem a todas as outras coisas. Enquanto novas formas são criadas o tempo todo, as formas mais antigas se dissolvem, mas todas elas são formas adotadas pela substância única, o Um. Não há limite para a quantidade de formas que a matéria sem forma ou a substância primitiva pode oferecer. O universo é feito dessa substância, mas não a utilizou inteiramente para sua construção. Os espaços nas formas do universo visível, através delas e entre elas, são permeados e preenchidos pela substância primitiva, a matéria sem forma, isto é, são preenchidos pela matéria-prima de todas as coisas. Mesmo que se faça mais 10.000 vezes o que já foi feito, ainda assim o estoque de matéria-prima do universo não se esgotará. Sendo assim, ninguém é pobre porque a natureza é pobre, ou porque não há o suficiente para todos. Como a natureza é um armazém inesgotável de riquezas, seu suprimento nunca acaba completamente. A substância primitiva é uma força viva que pulsa com energia criativa e constantemente produz mais formas. Sempre que o estoque de matéria para a construção se esgota, mais matéria é produzida. Se o solo se exaurir a ponto de os gêneros alimentícios e a matéria-prima para os tecidos deixarem de ser produzidos, ele será renovado ou haverá a produção de um solo novo. Quando todo o ouro e toda a prata forem retirados da terra, se o ser humano ainda estiver numa fase de desenvolvimento social em que necessitar de ouro e prata, a matéria sem forma produzirá mais minerais. A matéria sem forma atende às necessidades do ser humano. Ela não o privará das coisas boas de que ele necessita. Essa é uma verdade universal dos seres humanos. A raça como um todo é sempre abundantemente rica, e se os indivíduos são pobres, é porque não seguem o modo certo de fazer as coisas, que torna o indivíduo rico. A matéria sem forma é inteligente, é matéria que pensa, é viva e é sempre impelida para mais vida. Tentar viver mais é o impulso natural e inerente da vida. A natureza da inteligência é ampliar-se, e da consciência é buscar estender seus limites e encontrar sua mais completa manifestação. O universo das formas foi produzido pela substância viva e sem forma, que ao tornar-se forma, passa a se expressar com maior plenitude. O universo é uma grande presença viva, que sempre se move de modo inerente em direção à vida
e a um funcionamento mais pleno. A natureza se desenvolve para que a vida possa progredir. Sua força motriz é o desenvolvimento de mais vida. Por isso, tudo que pode ser dado à vida é oferecido de forma generosa, a menos que Deus queira se contradizer e anular suas próprias obras. Não poderá haver escassez. Você não se mantém pobre por causa da falta do estoque de riquezas. Este é um fato que eu provarei um pouco mais adiante. A saber, até mesmo os recursos da fonte sem forma são controlados por homens ou mulheres que agem e pensam do modo certo.